Caros amigos, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos encontre a todos. A esperança e a expectativa de colaborarmos uns com os outros dentro do progresso, dentro do processo, aliás, da evolução que todos nós carecemos fazer. E nos encontramos em mais uma oportunidade de conversarmos, estudarmos alguns aspectos do livro Nosso Lar. Neste dia, vamos tratar do assunto do capítulo 37, que tem por título A Preleção da Ministra. Vamos pedir aos irmãos a paciência, a concessão, para conversarmos sobre esse capítulo em dois vídeos distintos, pela riqueza, pela profundidade que o assunto nos coloca, não é verdade? Bom, abordando o primeiro tópico deste capítulo, o capítulo 37, ele está intimamente ligado ao capítulo 32. A preleção da ministra, preleção da ministra veneranda, tinha sido apresentada a André Luiz verbalmente no capítulo 32, quando veneranda fala sobre aquele espírito, que é um dos principais dirigentes da colônia espiritual Nosso Lar, trazendo que é uma das ministras que integram o quadro do Ministério da Regeneração, acumula já naquela data perto de 200 anos de trabalho dentro da colônia e algo em torno de 1 milhão de horas de trabalho. 1 milhão de horas de trabalho, desculpa. É um espírito que está intimamente ligada com as grandes decisões do Nosso Lar e que André Luiz, respondendo à pergunta de André, ele a questiona: como posso conhecê-la? Como posso ter o prazer de interagir ou de participar de algo perto dela? Narcisa diz a ele: no outro dia, amanhã, ela fará uma preleção, fará uma palestra aqui dentro de um dos salões ligados ao Ministério da Regeneração. Pois bem, o capítulo 37 inicia-se exatamente aí, quando André pergunta a Tobias se é permitido a ele participar daquela palestra, daquela preleção. Tobias diz a ele: André, os assumidos, os participantes destes cursos, destas palestras, são espíritos realmente interessados ou muito interessados. Por quê? Porque os espíritos superiores não têm tempo a perder. Eles dão muita atenção à motivação do aluno, do aprendiz, aquele que efetivamente está preocupado com suas questões de espiritualidade. Pois bem, André Luiz diz do seu comprometimento e Tobias concede a ele a oportunidade de participar daquele evento. Antes de André ir ao evento, que se realizaria no final do turno da noite, no final do turno de trabalho daquele dia, André leva a Tobias uma questão que ele tinha escutado da mãe durante o sonho que ele teve na noite passada. A mãe de André diz a ele assim que ao administrador humano comum compete o pagamento do salário devido pelo serviço prestado. Mas o verdadeiro valor do trabalho somente a Deus compete avaliar. André traz esse assunto para Tobias e pede a Tobias a explicação, uma orientação dele acerca do assunto. Tobias diz a ele assim: André, a hora é a mesma para o bom e para o menos bom, para o que age certo e para aquele que ainda ignora os caminhos corretos da vida. Então, uma hora para um espírito bom, ele produz muito bem, mas esse tempo chamado hora é o mesmo tempo de um malfeitor, que produz muito dano às vezes dentro de uma sociedade. E é a Deus que compete avaliar o resultado de uma ação e de outra ação. Aí nós levamos a uma outra referência, uma outra linha de pensamento, claro, complementar a de Tobias. Vamos considerar que duas pessoas queiram acertar e duas pessoas têm a missão de desempenhar o mesmo trabalho. Um desempenha o trabalho com louvor, com gratidão, agradecendo a Deus as bênçãos do trabalho, a bênção dos braços, a oportunidade de
compartilhar a realização daquele fato. Ele produz o trabalho, ele tem um salário estipulado pelo administrador da vida. O outro produz o mesmo trabalho, porém ele produz aquele trabalho rancoroso, ele produz aquele trabalho com má vontade, ele produz aquele trabalho com reclamações, ele transcorre o período do trabalho resmungando e reclamando das pessoas, dele mesmo e até de Deus. O trabalho ao final realizado também merece o salário do administrador do homem. O administrador comum, o administrador da vida comum. Agora, o verdadeiro valor do trabalho, aquele que aproveita do trabalho e aquele que reclama do trabalho, muitas vezes um e outro, sem que o administrador saiba, este verdadeiro valor só compete a Deus. Porque, efetivamente, nós podemos passar um longo período da vida na Terra em trabalho, mas com um aprendizado bem pequeno. Ou nós podemos passar o mesmo período de vida na Terra com um aproveitamento de trabalho grande. Não é verdade? Quantos de nós, sem críticas, quantos de nós conhecemos homens adultos já em avançada idade, às vezes com a mente, às vezes pequenas, quase como jovens ainda, pensando quase como jovens quando eram jovens, ou às vezes jovens, crianças tenras ou pessoas mal saídas da jovialidade, já com pensamentos de adultos, com pensamentos maduros, com reflexões que levam aos adultos a ponderar sobre a real idade espiritual daquele ser. Mas na verdade é o aproveitamento do tempo. O ensino de Tobias, de André, de Nosso Lar para nós hoje, é especificamente sobre o aproveitamento do tempo concedido por nós, por Deus a nós. Deus concede o dia de trabalho a todos nós, de forma igual. Do iniciar do dia ao final do dia, nós temos uma etapa de realização de trabalho. Alguns de nós aproveitam não só para produzir o bem para o outro, mas para produzir o bem para si mesmo. Como? Angariando, guardando na sua intimidade os valores filosóficos, os valores inerentes ao trabalho do bem realizado. Outro despende a mesma faixa do dia que é concedido para todos, planejando mal, reclamando, falando do semelhante, questionando Deus sobre seus desígnios, colocando em questão as grandes orientações do próprio Pai, como se ele soubesse mais do que Deus. Não é verdade? Esta avaliação, esta ponderação, que muitas vezes está no íntimo, no coração ou na mente de cada um de nós, somente a Deus compete avaliar. O homem físico não sabe ou não tem alcance para chegar a este momento. Meus irmãos, pensando no aproveitamento do tempo, raciocinemos nós, na nossa intimidade, sem contar para ninguém, você com você, eu comigo. Eu gasto o meu tempo, eu aproveito o meu tempo, mais vezes reclamando ou agradecendo, mais vezes falando do semelhante ou traçando projetos espirituais, mais tempo envolvidos nas questões puras da materialidade ou preocupados e questionadores sobre as verdadeiras ascendências espirituais que existem em nós. Estas avaliações, nós vamos chegar a uma conclusão rápida do seguinte: acumulados os dias, acumulados os pensamentos de um lado ou de outro, nós vamos ter o resultado final daquela mente ao final da reencarnação. Não é verdade? São algumas observações sobre a pergunta que André leva a Tobias sobre o real aproveitamento do tempo. Tudo bem? Continuaremos no vídeo seguinte acerca da preleção da ministra veneranda. Convidando nossos irmãos a interagirem conosco no nosso canal, leiam o livro, coloquem lá suas observações, tragam para nós suas posições. São sempre muito úteis. Que Deus nos abençoe e sigamos em paz.